Bom, então sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio aqui do nosso podcast do Além das Urnas. Hoje um episódio muito especial, um convidado muito especial. Estou junto com o meu camarada Everton Vargas, eu sou Eduardo Alves, e hoje a gente recebeu aqui o Humberto Matos, do canal Saia da Matrix. Humberto, antes de tudo, eu queria te agradecer em nome de todo o grupo e de todo mundo que escuta a gente aqui, por você disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. Eu queria já começar abrindo para você se apresentar, para quem não te conhece ainda, e falar um pouco do teu trabalho e da tua área de atuação. Então, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, né? Eu acho muito bacana a gente poder estar discutindo essas coisas, ainda mais quando são temas que fogem um pouco do senso comum e que tem tudo a ver com o trabalho que eu estou aqui tentando desenvolver já há quase 5 anos na internet. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Também queria mandar um abraço para toda a galera que está nos escutando. E dizer o seguinte, eu sou, na verdade, um professor, né, um licenciado em História, um educador popular, que decidiu militar para além das salas de aula, vamos dizer assim, porque eu acredito que a atividade do professor é uma atividade sempre muito revolucionária, porque educar é libertar, né? A gente sabe disso. Então, eu, aproveitando essas novas tecnologias, optei por tentar levar, vamos dizer assim, as coisas que eu estudo, a minha visão de mundo, a minha maneira de tentar construir um lugar melhor para todos nós, para mais gente utilizando o YouTube. Então agora eu tenho já há bastante tempo o canal Sai da Matrix no YouTube. Eu estou aí passando já dos 73 mil inscritos, está crescendo rapidamente, estou super feliz, estou conseguindo atingir bastante gente. E é isso, vamos conversar. Convido todo mundo que por acaso não conhece ainda meu trabalho, a visitar lá o canal, que eu faço vídeo com bastante frequência e falo bastante de economia, de sociedade, de história, de política, né? Enfim, os temas que a gente está acostumado a estudar. Eu que sou licenciado em História, mas estudo há bastante tempo a parte da economia, que é a parte que eu acabei, vamos dizer assim, me aprofundando um pouco mais, estudando um pouco mais, e que para mim é muito apaixonante justamente essa questão do dinheiro, né? Foi daí que surgiu o meu interesse em estudar economia. Tentar compreender a mecânica do dinheiro, da moeda, que tem tudo a ver com o papo que a gente vai falar hoje aqui. Excelente, Humberto, excelente. O nosso assunto hoje aqui é Estado, Moeda e Mercado, né? Nós vamos falar bastante sobre o livro do Dívida, assim, dos primeiros 5.000 anos, do David Graeber. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é um livro muito interessante também. Ele tem alguns momentos que causam até uma certa epifania, assim, na cabeça de quem está lendo ele. E eu gostaria de começar, então, perguntando para você, porque você fez um vídeo muito interessante falando sobre esse livro, em que a sua manchete era, do título do seu vídeo era que o mercado veio do Estado. Isso causou uma revolta generalizada nos anarcocapitalistas, e chegaram lá e tudo mais. E eu gostaria de perguntar para você mais sobre isso. Então, primeiro, eu acho que como é que você define o dinheiro? O que você tem para trazer para a gente em torno das narrativas da criação do dinheiro? Bom, é claro que o título do vídeo é evidentemente provocativo, né? É para tentar causar, vamos dizer assim, o que causou mesmo, né? E isso é um pouco da linguagem do YouTube, da linguagem das redes sociais de modo geral, que a gente acaba tendo que utilizar. Mas é basicamente isso, né? Que o David Graeber lá, ou Grieber, também não sei exatamente qual é a pronúncia, propõe no livro dele. Porque existe uma narrativa, vamos dizer assim, mais conhecida, ou pelo menos mais aceita, a respeito da criação do dinheiro, que eu coloco ali no vídeo, que o David Graeber também coloca lá no livro, e que todo mundo sabe que é aquela ideia do dinheiro emergindo na sociedade como algo espontâneo, né, a partir de uma necessidade de se criar um meio de troca para facilitar, vamos dizer assim, a vida. Então, como é colocada aquela ideia do selvagem negociante, né? Como eu falei ali, que troca couro por peixes ou sei lá, qualquer coisa no sentido econômico. E o que o livro nos traz e que é extremamente desconfortante, mas que, de certa maneira, ele traz com uma argumentação muito robusta, até porque ele traz isso baseado em evidências, porque essa proposição do dinheiro sendo
algo que emerge da própria sociedade, das próprias relações de troca que seriam naturais nas sociedades, digamos, entre aspas, primitivas, né? Isso, na verdade, é uma ideia que é construída a partir de uma regressão do que se tem hoje a partir da moeda e que é justificável dessa forma, porém, não há evidência material que comprove isso. E o que é trazido no livro, a ideia do David Graeber ali, que não é dele, na verdade, é uma junção de várias coisas. Isso já está lá, por exemplo, na teoria cartalista lá, tá em Knapp, enfim, isso já aparece antes, mas ali ele consegue concatenar com argumentos da antropologia, já que o autor é um antropólogo, né? E a antropologia tem isso, ela tem como material de trabalho a arqueologia, né? E o estudo das relações dos povos, então ele consegue demonstrar que essa narrativa da moeda emergindo como algo natural, como algo que surge da necessidade de facilitar as trocas comerciais, ela é uma narrativa muito bonita, ela serve, ela funciona do ponto de vista da regressão do que temos hoje, mas ela não se sustenta quando olhamos para o material empírico disponível a partir de achados arqueológicos, do material da arqueologia. No material da arqueologia, o que se tem? Se tem o aparecimento de uma unidade que a gente possa chamar de dinheiro, ou de moeda, enfim, somente nas sociedades onde se constitui uma relação de classe, ou seja, um contrato social, né, uma sociabilidade que se estabelece havendo hierarquia, havendo noções que o Estado depende para a sua própria existência, que são noções como, por exemplo, a noção de propriedade privada da terra, né, porque é o meio de produção por excelência, e que, portanto, necessita de uma produção de excedentes. A gente vai falar mais disso aqui ao longo de toda a nossa conversa, mas basicamente o que é defendido? É defendida a ideia de que o Estado, ou seja, essa sociabilidade baseada em hierarquia, né, em divisão de classes, já que o Estado nada mais é que a organização da classe dominante, ou seja, nas sociedades onde apareceu esse tipo de organização, foi necessário a criação de um instrumento que facilitasse a cobrança de excedentes da produção da sociedade para a manutenção das forças, ou seja, poder de força mesmo, poder bélico, que ao cabo sustenta o Estado. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque a existência da propriedade privada da terra depende da existência de uma força, né, um poder coercitivo, monopolista que garanta tal propriedade. Essa força nada mais é que o Estado. E o Estado, para se manter, ele necessita da produção das pessoas que estão, digamos, pactuadas dentro desse tipo de contrato social, que é o estabelecimento do Estado, ou seja, de sociabilidade baseada em hierarquia. Então, a moeda, o dinheiro, ele é o instrumento criado pelo Estado para garantir a transferência da riqueza social, ou de parte, evidentemente, dessa riqueza social, para alimentar a si próprio, o Estado, que na sua origem, como que pode ser demonstrado a partir da arqueologia, era basicamente a manutenção de exércitos. É muito legal a maneira como o David Graeber ele vai concatenando esse raciocínio, mostrando para a gente as evidências arqueológicas, né, que demonstram que, por exemplo, era muito mais fácil se criar algum tipo de instrumento, que a gente pode chamar de valuta, né, que é uma linguagem da teoria monetária moderna, né, baseada lá em Knapp e no capitalismo, etc. Qualquer tipo de valuta pode ser a moeda, desde que o Estado cobre da sociedade nesta valuta. Então pode ser sal, pode ser ouro, pode ser papel pintado, como é hoje em dia.
Então, essa ideia é extremamente desconfortante, e isso a gente pode discutir melhor ao longo do podcast, porque ela muda completamente a ideia que se tem do que é o dinheiro. Por isso que causou tanto alvoroço o meu vídeo e causa tanto alvoroço o livro Dívida, os primeiros 5 mil anos, do David Graeber, né? Porque ele consegue sustentar isso, que ele não está inovando, como eu disse, isso não é nada novo, mas a forma como ele coloca isso, até porque ele não é economista, né? E isso também facilita, porque amplia para muito mais leitores, porque ele não tem a linguagem do economista, que é uma linguagem muito tecnicista, né? Que é o tal economês. E ele não usa disso. Ele usa a linguagem do antropólogo. Ele que é um antropólogo anarquista, é muito legal ver a narrativa dele, eu convido todo mundo a ler o livro. Então, para encerrar essa primeira parte, o que é o dinheiro, vamos dizer assim? O dinheiro é o instrumento que permite o estabelecimento do poder do Estado. E o poder do Estado, nesse sentido, é um poder que está para garantir a propriedade privada dos meios de produção, a partir do meio de produção por excelência, que é a propriedade da terra. Né? Então, eu acredito que se contrapõe a narrativa inicial mais aceita, que é a partir dessa regressão que se faz, que se chega no dinheiro emergindo da necessidade de troca, e se propõe algo completamente diferente de um dinheiro como um instrumento de poder do Estado. E isso liga a propriedade privada dos meios de produção à existência do Estado. Né? E a ideia da moeda conduzida por tributos. Né? É algo bastante revolucionário, né, que muda completamente a noção que a gente tem de dívida, de dinheiro, que é, no fim, a discussão que o David Graeber acaba fazendo ao longo do livro. Mas então é isso. Né? Dinheiro é poder, é um instrumento de poder do Estado. Né? Porque não existiam as noções de acúmulo de excedente antes do Estado, nem noção de unidade de conta, porque ao cobrar imposto em determinada valuta, o Estado cria a unidade de conta. Ao cobrar imposto em determinada valuta, ele obriga a sociedade a produzir mais que aquilo que ela necessita, ou seja, ele cria a noção de excedente. E ao criar essa determinada valuta, ele ainda cria a ideia de reserva de valor, que são as propriedades, vamos dizer assim, que os economistas todos concordam que são as propriedades da moeda: reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. Porque, então, ele, ao aceitar essa valuta, ou melhor, ao exigir essa valuta, ele faz dessa valuta uma reserva de valor. E ao dar essa importância para essa valuta, que pode ser qualquer coisa, que é o que a gente está chamando de dinheiro, ele também faz dessa valuta, ele cria um mercado para essa valuta, ele faz dessa valuta um meio de troca, porque essa valuta se torna interessante em todo o conjunto da sociedade, e, portanto, então, todo o conjunto da sociedade vai tentar dispor dela, né? Vai usar ela como um meio de troca. Então, é algo muito forte a teoria que ele traz, porque é amparada como eu disse, em instrumentos nos mostrados pela arqueologia, e, ao mesmo tempo, é muito desconfortante, porque ela contraria completamente a narrativa clássica do aparecimento da moeda. Maravilha. Salve, Humberto. Muito bom ter você com a gente aqui, cara. Alguém que propõe alternativas para as nossas narrativas e sistemas sociais e econômicos, que a gente percebe que tem bastante problemas. Então, no livro que a gente está falando, Dívida, os primeiros 5 mil anos, o autor deixa claro que, ao contrário do senso comum, o dinheiro vem antes, a dívida vem antes do dinheiro, né, cara? Antes do dinheiro já havia dívida. O que você acha que essa constatação muda no jeito que a gente lida com a economia? É uma questão muito interessante, porque a partir, né, claro, essa primeira parte que eu comentei aqui com vocês mostra a ideia que o dinheiro, na verdade, é um instrumento de poder. Né? Então, o dinheiro ele veio depois do Estado. Porém, David Graeber traz isso de uma maneira também muito bacana. A noção de dívida é anterior a tudo isso. Né? Então, para explicar isso, a gente tem que explicar por que a dívida veio antes do dinheiro e antes do mercado. Como que a dívida veio antes? A questão da noção é muito importante. A
questão da noção é muito importante. Porque a dívida, ele mostra que todas as organizações sociais, ela é uma questão de dívida para com os seus antepassados. A dívida com a sociedade que você vive. E se a gente começar a retroceder, vendo como que essa noção de dívida ela vai aparecendo, vai se chegar numa noção onde esta dívida ela está ligada, né, a uma percepção até mesmo de como a sociedade lidava com a religião. Ou seja, a própria forma mais antiga de explicar questões universais que naturalmente a gente conhece como religião, acaba trazendo ao conjunto da sociedade uma noção de dívida. Isso pode parecer estranho no primeiro momento, mas o autor vai mostrando pra gente que, por mais diferentes que sejam as matrizes religiosas, sempre existe uma noção de dívida primordial, de algo que se deve. E isso a antropologia explica, pelo que eu consegui entender, justamente porque assim, a existência do indivíduo, né, a própria espécie humana, é condicionada pela existência do grupo. Então existia um grupo social antes da existência do indivíduo. Então, este indivíduo deve, vamos dizer assim, a sua vida ao grupo onde ele nasceu. E isso é, vamos dizer assim, uma questão cíclica, né? Sempre o indivíduo deve para o anterior, porque a nossa forma de existência é uma forma de existência em sociedade. Como eu falei também no vídeo, baseado no que está no livro, existem espécies que vivem isoladas, né, que vão se encontrar ali apenas para acasalar, etc., mas não constroem sociabilidades. Não é o nosso caso. Nós somos biologicamente seres que dependem dessa sociabilidade. E uma outra coisa que a antropologia, e baseada em arqueologia, nos mostra é que uma das questões que foi diferencial para o desenvolvimento da espécie humana é o acúmulo de conhecimento entre gerações. Nós somos capazes de ensinar para as gerações que vêm chegando coisas que as gerações passadas nos ensinaram. Eu brinco para explicar isso da seguinte maneira: a gente consegue ensinar um cachorro a fazer uma série de coisas. Só que esse cachorro, quando morrer, ele vai levar com ele tudo o que a gente ensinou para ele. Ele não consegue pegar e ensinar um outro cachorro. Claro, é um exemplo tosco, mas eu acho que ilustra o que eu estou querendo dizer. Então isso traz uma noção de dívida. E como a noção mais antiga de interpretação dos fenômenos naturais vem, vamos dizer assim, do que a gente pode chamar de explicação religiosa, né? Que é aquela ideia da explicação não baseada na razão, a explicação baseada no mito. Se cria um mito em qualquer tipo de sociabilidade, e isso pode ser verificado a partir do que o autor nos mostra, é verificado no Extremo Oriente, é verificado no Crescente Fértil, é verificado nos povos que se estabeleceram nas Américas, é verificado no próprio cristianismo, nas religiões de matriz judaica, enfim. Sempre se cria, então, essa noção de dívida como uma questão ligada à religião. Olha, você deve a sua existência aos deuses, ou a um deus, ou a um evento extraordinário. E aí a gente tem que entender o seguinte: quando surge essa noção, vamos dizer assim, né, que é essa dívida, e essa dívida, ou melhor dizendo, quando surge o Estado, que é o fruto da organização do aparecimento de uma classe dominante, acontece uma união de interesses, né? Por isso que todos os estados mais antigos são teocracias, daqueles grupos que eram os responsáveis, vamos dizer assim, pela condução
das crenças religiosas, que a gente pode vulgarmente chamar de sacerdotes, com os interesses dos grupos dominantes de força que constituem o Estado. E aí esse Estado, que como eu disse na minha primeira intervenção aqui, depende de mecanismos de força que extraem do conjunto da sociedade um excedente, esses grupos religiosos aparecem como pessoas para corroborar, ok? Para corroborar que aqueles grupos de força são os representantes dos deuses. E usam esse instrumento, essa noção que antecede ao estado de dívida primordial com o grupo, com os deuses, como uma dívida que se transfere para aquilo que as pessoas devem para o Estado, já que o Estado é legitimado pelos deuses, daí a ideia de teocracias. Por isso que o Egito Antigo era uma teocracia, a Mesopotâmia Antiga, os estados eram constituídos em forma de teocracia. Então, isso também mostra como que se constroem, melhor dizendo, as noções. A noção de dívida é fundamental para a constituição desta noção de tributo, de imposto, que é o que acaba guiando a moeda, que é a valuta que eu falei antes. Eu acho que aí eu consigo... não sei se eu fui claro, mas era isso que eu queria dizer nessa parte. Surgiu uma pergunta que eu acho que seria interessante ser feita nesse momento. Levando em conta que toda a teoria econômica, né, se baseou nessa ideia do que a gente chama de homo econômicos, né, aquilo que você falou anteriormente sobre, né, o homem que naturalmente produz excedentes e aí faz trocas voluntárias, etc. A gente pode considerar que os economistas, e nisso eu quero incluir Karl Marx, estavam, podemos dizer assim, errados nesse tempo todo, sabendo que isso, no tempo que eles fizeram todas essas teorias econômicas, era, na verdade, uma lacuna, né, porque, de fato, eles não tinham acesso a esses dados antropológicos que nós temos hoje? Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque há um debate, existem muitos marxistas que não aceitam, né, essa proposição. Eu sou declaradamente marxista, e aceito esse debate. Tem muitos marxistas, inclusive, que eu respeito bastante, que têm uma visão completamente diferente da que eu tenho, né? Mas, no momento, eu estou convencido que não há incompatibilidade entre essas duas teorias. Primeiro porque o Marx ele era um materialista. E ele sendo um materialista, ele não poderia partir senão da realidade material. Então, Marx foi um grande estudioso de tudo que se tinha a seu tempo. E a seu tempo, a explicação que se tinha a respeito do aparecimento da moeda, pelo menos a melhor explicação que se tinha a respeito do aparecimento da moeda, era a explicação clássica encontrada em Smith, em Ricardo, e que Marx também se apropria e que está na sua obra. A questão é que o que Marx faz? Marx entendia que era possível explicar o mais simples a partir do mais complexo. Então, ele olhando para a moeda a seu tempo, portanto, a moeda mais complexa, ele poderia chegar à moeda mais simples. E é desta forma exatamente que se chega a essa explicação do Homo econômicos, que é a explicação clássica. A diferença é que Marx, em relação aos clássicos, ele consegue compreender a dimensão política, porque o Homo econômicos serve muito bem aos economistas neoliberais, porque acaba permitindo a redução de toda a complexidade das relações econômicas à simplicidade das relações matemáticas. Então Marx vai ter uma grande sacada, mesmo partindo da mesma ideia da construção da moeda, que é o que se tinha na época. Ele consegue perceber a dimensão política que faz com que existam muitas contratendências no mercado e que este mercado, na verdade, é guiado pela classe dominante, pelo Estado, enquanto instrumento da classe dominante. Agora, hoje nós temos uma materialidade que nos oferece um conjunto diferente de explicações para o aparecimento da moeda, que é isso que a gente vem discutindo até agora. Marx não teve acesso a esse conjunto. Porém, o que a gente está discutindo aqui desde o início? Que a moeda, ela se constitui enquanto tal como um instrumento de força do Estado. E o Estado se constitui enquanto tal a partir da organização
de uma classe dominante em sociedades onde aparece uma divisão de classes. E a moeda, nesse sentido, ela acaba estabelecendo a relação social que garante o poder do Estado. Ora, eu não vejo como isso pode ser incompatível com o conjunto de determinações que o Marx encontra no capitalismo. Porque para ele, valor nada mais é que uma relação social. Para ele, capital nada mais é que algo que surge a partir desta relação social. Agora, se esta relação social nasceu do Homo economicus, da espontaneidade do mercado, da necessidade dos homens em encontrar um equivalente geral, ou se esta relação social é fruto da organização da classe dominante na forma do Estado, e o Estado cria um instrumento que a gente está aqui chamando de dinheiro, que vai, ao cabo, ser o melhor representante do capital, depois do desenvolvimento, né, dos antagonismos até chegarmos no capitalismo. Ora, eu não vejo como isso pode ser relevante. É uma discussão do que nasceu primeiro, se o ovo ou se a galinha. Eu estou aberto a discutir os argumentos dos que acredito que há uma incompatibilidade nessas teorias, porque é um debate muito longo, muito complexo, porque envolve a questão da transformação, que é uma questão muito sensível dentro da teoria do valor-trabalho em Marx, né? E eu, que não me considero um grande especialista em Marx, eu conheço camaradas que estudam Marx a vida inteira, 20, 30 anos, e que têm toda a sua obra voltada para o estudo da economia em Marx, eu sei que existem diferentes interpretações para a questão do problema da transformação, né? E essa questão pode desaguar nessa questão, por isso é uma questão tão delicada. Contudo, a partir do que eu tentei explicar agora, eu não vejo nenhum tipo de incompatibilidade. Então, se Marx estava errado, vamos botar aqui entre aspas, a respeito de como que o dinheiro surge, e aí eu quero que algum marxista aqui me traga em que ponto especificamente do Capital o Marx diz com todas as letras que o dinheiro veio da maneira que o Adam Smith acredita. Eu não me lembro de nenhuma parte específica dessa, apenas ele toma isso, isso está implícito em vários momentos, na questão da moeda como um véu, etc. E, além de me mostrar isso, eu quero que me mostre, então, qual é o problema de incompatibilidade, porque, para mim, Marx está absolutamente certo no conjunto da sua elaboração. No conjunto onde ele percebe que o valor vem de uma relação social que é estabelecida. Né? E aí eu quero saber em que momento que essa teoria que o Griber, que não é um marxista, pelo que eu entendi, ele é um antropólogo anarquista, que ele está propondo, que não é só do Griber, como eu falei, está em Knapp, está de certa maneira no cartalismo, e de certa maneira está em Keynes. A gente pode encontrar isso também lá no texto de 1930. Mas eu acho que é isso. Estava errado, Marx? Olha, não é que ele estava errado, ele partiu da materialidade que se tinha à época, e o que se tinha à época era isso. Mas o seu estudo foi tão aprofundado, foi tão em busca da totalidade do movimento do capital, da sociedade mercantil capitalista, que ele conseguiu entender o mais importante, que nesse ponto ele continua certo, que é a relação social existente a partir daquilo que a moeda faz como o melhor representante do capital, para usar aqui um léxico marxista. Então, se ele estava errado num ponto, ele não estava errado no conjunto do que ele falou, porque na minha avaliação é irrelevante o fato do que nasceu primeiro. No caso da obra de Marx, tá? No caso de como nós nos relacionamos com a dívida e com o dinheiro, é muito importante essa diferença, porque muda completamente o senso comum em relação à dívida, mas acredito que isso a gente vai falar mais para frente. Humberto, nesse livro aqui que a gente está discutindo, o autor ele faz uma análise muito detalhada das relações da dívida, relações com a política, com a religião e, sobretudo, sobre o conceito dela. Ele fala, inclusive, que a base do poder da dívida é a flexibilidade do conceito, é o fato da gente não saber o que ela é.
O que você pode falar para a gente dessas relações, do conceito de dívida e de como essas coisas são utilizadas, sobretudo pelo Estado, pelas classes dominantes? Perfeito, 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 compreendi. Exato. Então, como eu falei antes, a noção da dívida vem desta relação com a sociedade pretérita e com a religião, né, que é a forma mais antiga de explicação dos fenômenos universais. Ok. E isso serve muito bem à lógica, né, portanto, desse Estado que nasce a partir dessa organização dessa classe dominante, que acaba criando a propriedade privada, o excedente, os mercados, o dinheiro, etc. Serve muito justamente por quê? Porque você já tem esta noção, né, de que a dívida é real, ela existe um compromisso moral com esta dívida, e aí este compromisso moral é apropriado no sentido de pague suas dívidas. Então, aquela dívida que nós comentamos há pouco aqui, que o Estado, né, se apropria dessa moral religiosa da dívida para utilizar o Estado, então, como uma ferramenta legítima que pode cobrar esta dívida, e essa dívida deixa de ser uma dívida moral e passa a ser uma dívida material, como o autor coloca, né? E aí ele passa a cobrar essa dívida material. Então, esse é um ponto fundamental. A estruturação da dívida como algo que cria este princípio moral que coloca, vamos dizer assim, o devedor na situação de obrigação. E aí, e eu acho que aí é o ponto interessante, né? A percepção disso muda muita coisa na nossa sociedade, né? Porque se você percebe que muitas dívidas, porque, por exemplo, a dívida ligada à religião, e é isso que o autor traz, ela não é uma dívida passível de ser paga. Então, essa percepção nos mostra que muitas dívidas elas não existem para serem pagas, como é o caso da dívida do cidadão para com o seu Deus, com a sua religião, como para com o Estado. Então isso mostra o caráter escravizador da dívida. Então, na verdade, a função da dívida não é uma questão moral. Olha, eu devo algo, então, se eu devo, concretamente, eu tenho que pagar. Não, eu devo e sempre deverei e sempre estarei pagando. Né? Então, essa compreensão é muito interessante. Humberto, eu tenho um livro do outro antropólogo que também é bem comercial, que é aquele livro do Sapiens, do Yuval Noah Harari, e ele, em um certo momento, ele fala que toda a nossa realidade hoje ela parte de uma ordem imaginada, né? Então, a gente, lendo o livro, esse livro que nós estamos debatendo, a gente chega a essa conclusão também, que o dinheiro, como ele é visto hoje, na verdade, é uma ferramenta que foi criada a partir da nossa capacidade cognitiva de criar as coisas, né? Então, desse ponto de vista, qual, da tua opinião, né, qual seria a forma ideal, ou a mais próxima do ideal, partindo de um ambiente democrático, para dispor dessas relações que o dinheiro proporciona? Então, isso tem a ver com o que a gente estava acabando de falar, né? Na questão de a compreensão disso, porque, na verdade, quando eu falo em valuta, que na verdade é nada, é simplesmente algo que pode ser criado a partir de um instrumento de força. Então, a gente chega a conclusões que são interessantes. Por exemplo, de que o Estado não precisa arrecadar para gastar. Se ele não precisa arrecadar para gastar, é evidente que as decisões do Estado, elas, na verdade, são muito mais guiadas por política. Então, se hoje nós temos determinada condição material para a maior parte do conjunto da sociedade, isso é uma decisão política. É uma decisão política. Nós temos a capacidade de criar. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, que parece óbvio, mas a gente tem que repetir o óbvio, que nós temos um grande conjunto de pessoas ociosas na sociedade e uma grande quantidade de coisas faltando na sociedade. O que quer dizer isso? Essas pessoas poderiam trabalhar para construir
aquilo que falta na sociedade. O que não acontece, na verdade, é uma organização da produção. E aí nós temos um limite, que é essa ideia, né, que nós estamos limitados materialmente por dívidas, pela ausência do dinheiro, como se esse dinheiro não fosse apenas uma relação. Então, este conhecimento, em dado momento, ele pode ser libertador, porque mostra que nós não estamos presos a algo físico, não há um buraco que nós não conseguimos pular. O que existe é uma relação política que nos impõe dada a realidade. E aí isso nos leva a pensar num monte de coisa. Se esta realidade faz com que boa parte da população tenha dificuldades para viver, ao mesmo tempo que uma outra parte da população consiga manter essa parcela da população dominada, ora, essa sociabilidade ela está assim estabelecida para atender a determinados interesses. Então, esse conhecimento é muito libertador no sentido de que traz para a gente a concepção de que é possível mudar essa realidade. Não há um entrave físico. Compreendem o que eu estou querendo dizer? As pessoas sempre falam da questão da inflação, por exemplo. Ah, mas isso é uma loucura. Mas a gente, compreendendo a moeda dessa maneira, fica ainda mais claro um debate que é antigo na economia, que é da onde vem a inflação. Se a moeda é estabelecida a partir desta relação, se ela é algo que pode ser criado, se ela vem dessa concepção de dívida, se essa concepção de dívida se estabelece junto com um processo de dominação de classes. Sim, porque uma das coisas que o David Graeber também traz para a gente é que nas sociabilidades que se estabelecem, não baseada no critério da força, e sim mais no critério das tradições, como ele fala lá no livro, não se estabelece o conceito de propriedade privada da terra e, portanto, dos meios de produção, e não se estabelece relações que vão criar a noção de excedente, de mercado, de moeda, né? Vão ser aquelas sociedades que vulgarmente a gente chama de sociedades tribais, que vão ser as sociedades, que ele vai citar vários exemplos no livro, como os Tives lá e outros, agora não me recordo exatamente, mas que eu, no meu vídeo lá, para deixar mais claro para nós, brasileiros aqui, citei os Tupinambás, né? Então, a partir dessa concepção que a gente percebe que isso é apenas um instrumento de poder, uma criação, uma construção social que serve ao cabo como uma ferramenta de dominação de classe, porque o Estado é a organização da classe dominante, quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue perceber dentro de todos os debates que existe alternativa, que o entrave é político. E que a inflação não pode ser, como eu estava dizendo, simplesmente um reflexo do déficit do governo. Porque essa versão, que no fundo vem da mesma ideia da moeda metálica, porque isso nada mais é que a derivação, né, da concepção da moeda metálica, que na verdade é o que a gente está questionando. A gente está falando da moeda não como uma moeda mercadoria metálica, e sim a moeda como um instrumento de força, né? Essa derivação evidentemente está errada, porque se a moeda não é metálica, nem nunca foi metálica, por isso a gente fala em teoria da moeda moderna, assim, a gente brinca dizendo que é moderna nos últimos 5.000 anos, né? Então, porque na verdade nunca existiu essa moeda metálica. Então, a teoria quantitativa da moeda, que é o que, no final das contas, vai dizer, olha, não dá isso é loucura, porque se a gente gastar, se a gente vai gerar inflação necessariamente, ela evidentemente está errada. E eu acredito que isso cai nesse outro debate, que é o debate da inflação, que é um debate também complexo, mas que existem muitos economistas, até economistas que ainda não aceitam essa teoria da moeda, que também sabem que a inflação não é resultado direto do déficit do governo, que é, vamos dizer assim, uma derivação lá da clássica teoria quantitativa da moeda. Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Essa noção de que todo mundo tem que pagar suas dívidas, que no final das contas deriva da questão religiosa. Primeiro, ela é falsa,
tá? Esse é o primeiro ponto, então, ela é falsa, porque você não é capaz de pagar esse tipo de dívida. E segundo, isso nos leva, portanto, à desconstrução de todo esse arcabouço teórico que acaba desaguando na nossa sociabilidade, onde o instrumento, que é essa escravização por dívida do Estado, é posto em xeque. E mostra que pode haver, sim, uma construção moral diferente que defenda um mundo pós essa realidade. Que é o que eu acabo acreditando. Maravilha. Então, falando da dívida como ferramenta de nações e impérios, como os exemplos que o autor cita no livro, ele fala do Haiti, que de certa forma é escravizado pela dívida, e de grandes empréstimos junto ao FMI, como feito pela Bolívia nos anos 70. Eu queria que você explicasse para quem nos ouve qual que é o papel da dívida, qual o papel que ela desempenha como ferramenta imperialista. E eu também queria saber a tua opinião sobre as sanções e embargos econômicos, como eles são aplicados atualmente. Bacana, bacaníssimo. É o seguinte, eu vou ser bem direto e depois eu vou tentar explicar melhor. A dívida sustenta o império. Porque o que é a lógica do império, a lógica do imperialismo, né? Nada mais é que a lógica que cria o próprio Estado levado às suas últimas consequências. Isso também é uma das grandes sacadas do livro, né? E esses exemplos todos que a gente pode falar de embargos, os próprios exemplos que o autor cita no livro, mostram didaticamente e concretamente isso sendo aplicado. Não dá pra gente imaginar, né, como que poderia se sustentar. Por exemplo, uma das coisas que ele traz ali no livro, né, sobretudo lá na parte final já, aquela ideia assim, ó, é muito fácil se ter o dólar como moeda padrão para as trocas internacionais quando você tem centenas de bases militares espalhadas pelo planeta todo, quando você tem tecnicamente capacidade de travar, sei lá, um infinito número de guerras ao mesmo tempo com diferentes países, entende? E isso, na realidade, sempre existiu. Por isso que é muito importante. Como que a gente está falando aqui desde o início do nosso papo? Quando eu disse lá, olha, quando o Estado se estabelece, ele percebe que precisa manter um instrumento de força, ou seja, um exército permanente. A manutenção deste exército permanente. Desculpa, só tomar uma aguinha aqui. Tranquilo. A manutenção deste exército permanente requer uma quantidade de víveres e a moeda, portanto, é criada para pagar as pessoas desse exército. As pessoas desse exército depois trocam esta moeda, que é qualquer tipo de valuta, com o produtor direto, que vai ter que dispor desta valuta para pagar o seu imposto junto ao Estado. Se ele não pagar, este próprio exército toma a terra dessa pessoa. Reparem que a moeda nasce, segundo essa teoria, para manter o exército, e o exército para manter o Estado, e o Estado para manter a classe dominante. Se nós levarmos esta lógica aos dias de hoje e a lógica do império, do dólar enquanto moeda padrão para as trocas internacionais, para os embargos econômicos que os Estados Unidos oferecem, para o poder que os Estados Unidos têm nas organizações internacionais, por exemplo, poder de veto e coisas desse tipo, é exatamente a mesma coisa. Você está usando a sua moeda, né, o seu sistema econômico como um todo, vamos dizer assim, mas que é ancorado, né, nessa ideia da moeda que a gente está discutindo aqui, simplesmente como uma ferramenta deste imperialismo. Uma ferramenta deste imperialismo. Por isso que é uma ilusão a gente pensar, né, por isso que é uma ilusão a gente pensar, né, que pode existir democracia, tá, em meio a esse sistema. Tá? Isso me parece contraditório. Tá? Para haver democracia de verdade, esse sistema tem que acabar. Tá? É o que eu acredito. Tá? Porque esse sistema, tá? Só para concluir aqui, tá? Ele sustenta o Estado, que sustenta a propriedade privada, que é a base que estabelece a divisão e a luta de classe. Então jamais poderá haver democracia de verdade em meio à luta de classe. Hã?
certeza. Então, acho que dá para a gente falar que esse militarismo americano exacerbado, essas 800 bases ao redor do globo, eles são um dos pilares do próprio sistema econômico que eles desempenham, né, dessa posição global que eles ocupam como superpotência. Essas sanções que eles aplicam, assim, o que você acha que seria mais próximo de um ideal democrático? Assim, você acha que seria um conselho de países votando? Como que você acha que seria uma forma mais justa, assim, da gente fazer essa transição? Porque o próprio capitalismo, o autor cita que ele sequestra as narrativas, né? Toda vez que a gente tenta fazer uma narrativa diferente, esse sistema ele sequestra e ridiculariza. A gente falando de uma transição, assim, como que seria de um jeito mais justo de aplicar sanções e embargos? Levando em conta também, Humberto, que você comentou agora há pouco sobre a teoria moderna, né? E a gente vê que ela está ganhando destaque recentemente, até o próprio André Lara Rezende, que é um economista liberal, e o Bernie Sanders, né, nos Estados Unidos, com o Green Deal e tal. Eu queria lembrar quem está ouvindo a gente aqui que no nosso primeiro episódio foi com o professor André Roncaga de Carvalho sobre a teoria monetária moderna. Tem 2 horas de podcast lá sobre esse assunto, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. Então, já fazendo, né, um gancho com o que o Everton perguntou, como é que seria nessa tua visão, né, para que a gente use essa nossa ideia de moeda ao nosso favor? Assim, eu faço a linha nem tão ao céu, nem tão à terra. Deixa eu explicar melhor, porque eu acredito que a teoria monetária moderna, ela é ela tem 2 pontos, né? Um é uma descrição, né, do processo, de como funciona o dinheiro, e depois ela tem uma proposição, né? Ela tem uma proposição ali que tem a ver com o projeto de garantia de emprego e de desenvolvimento, etc. Só que como, né, para falar da primeira parte da pergunta de vocês, a moeda toda é estabelecida, né, como uma ferramenta de poder, a grande questão não é como usar ela ao nosso favor, porque usar ela ao nosso favor, eu acredito que tem muitas pistas do que dá para fazer. Né? A própria proposta da MMT lá, do projeto de garantia de emprego, que até agora o deputado Glauber Braga também está fazendo essa proposta aqui no Brasil, é uma pista desse tipo. A própria China manipulando o câmbio há tanto tempo e também usando ferramentas, vamos dizer assim, que são descritas pela MMT, mostram que o que a gente pode fazer em termos econômicos, tá? Não é, vamos dizer assim, algo muito difícil. Tá? A dificuldade está no entrave político. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui. Porque se a moeda, na verdade, ela se sustenta, tá? Em cima de um aparato bélico, de um aparato imperialista, de um aparato que promove embargos econômicos, que na verdade, todo esse sistema, tá, gente, o entendimento que eu tenho é que todo o sistema econômico financeiro internacional, essas agências de classificação de risco, as organizações internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, todos esses instrumentos nada mais são, tá, que instituições políticas organizadas pela centralidade do sistema capitalismo a fim de garantir os seus interesses. Tá? Então, toda essa institucionalidade, ela está organizada a fim de sustentar determinadas políticas econômicas. Por isso esse receituário neoliberal para a maior parte dos países, mesmo que isso seja muito mais discurso do que prática, sobretudo na centralidade. Por isso essas guerras que a gente vê, né? Por isso esses boicotes, por isso crise na Venezuela, por isso a situação no Equador, por isso a situação no Oriente Médio, por isso todas as revoluções coloridas da Primavera Árabe, por isso a revolução em Hong Kong, a revolução não é o termo, mas enfim, o que está acontecendo lá, que para mim também é uma revolução colorida em Hong Kong. Enfim, tudo isso tem a ver com aquilo que é imposto por esta institucionalidade. Então, toda a gente usar, tá, o que já se sabe a respeito do que dá para fazer em termos de manipulação da moeda,
em termos de teoria desenvolvimentista. Depende, né, de destravar o problema político disso tudo. Esse é o ponto que eu quero aqui sustentar, para deixar a gente tem condições de ter um mundo mais democrático, né, um mundo de melhor qualidade de vida para maior parte do conjunto dos trabalhadores. A gente já sabe como fazer isso. Existem pistas, né? Eu gosto muito de citar a China, apesar de reconhecer muitos problemas na China, assim como em qualquer lugar do mundo, que, por exemplo, a China já tem a média de salário do trabalhador na indústria melhor que a média salarial do trabalhador na indústria no Brasil, por exemplo. Né? Então, para um país que tem a população do tamanho da população da China, para um país que há 70 anos era um dos países mais pobres, mais miseráveis do planeta, né, que passou por um processo de dominação imperialista violentíssimo, né, e já está nesse nível hoje, disputando esta hegemonia sobre a moeda, que no final das contas é o que está por baixo dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, ou seja, é um país que já está disputando a hegemonia com os Estados Unidos, que é um país que desde a Segunda Guerra Mundial saiu como potência hegemônica militar, né? Tinha lá uma rivalidade com a União Soviética, mas a própria Guerra Fria fez os Estados Unidos acabar sobrando como grande potência militar do planeta. Então, desde então, os Estados Unidos, que era potência militar, se fixa como potência econômica, estabelece toda essa institucionalidade a nível mundial que ele coordena, né? Que eu acabei de citar aqui. E agora vejam vocês o que vem acontecendo. A China se desenvolvendo, crescendo, lançando mão de ferramentaria defendida pela própria MMT, pela própria linha mais desenvolvimentista da heterodoxia, que eu acho que tem muitas coisas ali que a gente pode dizer que são ferramentas também desenvolvimentistas utilizadas pela China. Tudo isso está acontecendo e a China vem crescendo muito. É natural que agora esse crescimento comece a perder intensidade, mas ainda assim é o pulmão de desenvolvimento do mundo há muitas décadas, e mostrando que é possível, então, usar essa ferramentaria a nosso favor. Mas tem um porém, e aí eu encerro essa parte aqui da minha intervenção. Isso só está sendo possível na China porque a China, 70 anos atrás, passou por um processo revolucionário popular. Ou seja, o meu ponto é o entrave político para que possamos utilizar as ferramentas da MMT ou do desenvolvimentismo, ou o que seja, foi destravado por uma revolução democrática popular. Porque sem isso, nós vamos ter invariavelmente uma barreira política, né, que tem a ver com essa centralidade do sistema capitalista, que são, na verdade, os países mais desenvolvidos, que estão por trás de toda essa institucionalidade, FMI, Banco Mundial, etc., que impõem, sobretudo aos países em desenvolvimento, como o Brasil, políticas de austeridade, como mais uma vez nós estamos vivendo. Que a gente sabe são políticas que, em hipótese alguma, são capazes de desenvolver as forças produtivas de qualquer lugar do mundo. Você considera que, pela primeira vez, existe alguma movimentação na geopolítica internacional para que o dólar deixe de ser a moeda de reserva internacional? Eu acredito que no curto prazo, não. Mas no médio prazo isso já me parece bastante evidente. Porque o que acontece? A tese que eu venho defendendo é a seguinte: de 2008 para cá, que foi a última vez que o capitalismo quebrou, né, todos os antigos remédios, tá, já foram aplicados, tá, e nós já temos aí uma década desde então. E os efeitos que normalmente faziam o capitalismo voltar a funcionar, os efeitos esperados, não aconteceram. Né? Nós temos aí, de imediato, sei lá, 1,5 trilhão de dólares injetado na economia americana no primeiro momento, mas se olharmos os momentos posteriores, a gente pode chegar a cálculos aí que dão conta de, sei lá, 3 trilhões. Né? Então, isso, primeiro, não gerou inflação, isso foi tudo para, vamos dizer assim, dar solvência aos bancos, né, para os bancos conseguirem sair daquela situação ali. E os juros estão há uma década a zero e não se gera consumo, então o capitalismo vem patinando. O capitalismo organizado da maneira que a gente conhece, né? Com o dólar como moeda de reserva internacional, como os Estados Unidos como principal potência. E o que faz com que esse mundo não tenha colapsado ainda mais de 2008 para cá? O crescimento da China. Essa é a minha avaliação. Né?
crescimento da China, a China absorvendo dívida dos Estados Unidos, a China importando insumos, exportando, enfim, a gente sabe que cria toda uma dinâmica, né? Quando você tem um país do tamanho da China, em termos de população crescendo. Maravilha. E aí o que acontece, só para encerrar aqui, é o seguinte, como a China vem crescendo dessa maneira, né, é evidente, o próprio estoque de dívida dos Estados Unidos que a China vem acumulando, né, a própria dependência que o conjunto da centralidade do capitalismo acaba criando em relação a esse crescimento da China, faz com que a China assuma um protagonismo internacional. E o que historicamente a gente tem? Ora, sempre que um país assume ou começa a brigar por um protagonismo mundial, né, econômico, esse país acaba, em algum momento, impondo a sua moeda de reserva. A gente tinha lá antes do dólar a libra, porque o imperialismo inglês era mais poderoso que o estadunidense. Correto? Então, se os Estados Unidos, eu não estou aqui chamando a China de imperialista, tá? Eu acho que isso é uma outra discussão bastante fecunda que a gente até poderia entrar numa situação oportuna. Mas a China se transformando, né, brigando de igual para igual por hegemonia com os Estados Unidos, é natural que em algum momento ela, se quiser, né, depende do como é que ela vai estabelecer essa relação com o dólar, ela pode querer impor a sua soberania monetária. Não sei se é o objetivo chinês, né? Eu acho que nesse primeiro momento não, mas ali na frente eu acho que já está dado que alguma coisa vai acontecer nesse sentido. Legal, Humberto. Eu queria saber a tua opinião sobre a crise de 2008, principalmente sobre os fatos ocorridos nos Estados Unidos, o principal centro econômico da época. O David, ele cita que a maioria dos americanos não queria que os bancos fossem salvos, eles até fizeram um referendo lá, e diz que isso é extraordinário, já que eles são historicamente duros como devedores. O que você acha dessa crise aí, cara? Então, a crise de 2008 é um grande divisor de águas, né? Como a gente estava falando aqui. E eu acredito, né? Bom, primeiro porque ela, se a gente olhar para como a crise foi gestada, né, a gente consegue entender um pouquinho por que eu acho que essa crise, que começou em 2008 e que até hoje o capitalismo não se restabeleceu por completo, é uma crise diferente das outras, tá? Ela dá alguns sinais de diferença das outras. Não só pelo aquilo que eu já falei, que os antigos remédios que foram aplicados de estímulo à economia parecem não estar surtindo o efeito que normalmente se tinha, mas na maneira como ela foi gestada. Toda a crise de bolha no setor financeiro, né, ela tem uma mecânica onde ativos acabam se sobrevalorizando, né, e em dado momento o mercado faz o que a gente chama de furar a bolha, ou seja, ele acaba havendo um fluxo de capitais saindo desses ativos muito violento, justamente porque eles estão supervalorizados. Ok, isso também aconteceu em 2008. Mas o que é o ponto diferente que eu quero aqui sustentar? No início dos anos 80, né, quando começou a se discutir aquela coisa de que Keynes morreu, de que as políticas ditas keynesianas estavam gerando inflação, etc., teve-se um momento na economia mundial, né, onde os economistas, medalhões lá, os liberais, vão defender que era necessário desregulamentar as instituições financeiras, né? As desculpas eram muitas, né? Uma delas é que os bancos faziam arbitragem, que não adiantava nada fazer regulações financeiras, que as instituições financeiras acabariam encontrando formas de fazer inovações, enfim, e que isso acabaria gerando ainda mais problemas, que se houvesse um processo de liberalização, né, nessas amarrações, nessas regulamentações do sistema financeiro, o próprio sistema financeiro geraria inovações financeiras que ajudariam naquilo que é o problema sempre do sistema capitalista, que é crescer. Basicamente, né, aumentar consumo, aumentar o produto, né, que é o que basicamente está na raiz uma das questões centrais da raiz do problema do capitalismo. E aí, então, essas inovações financeiras,
Em 2008, elas chegaram num ponto de uma maluquice completa, né? A crise do subprime nada mais foi que uma crise que ela parecia que já estava dada. E aí eu começo a responder a pergunta: por que que os americanos vão ter, né, essa postura diferente em relação aos bancos, aquilo que se esperava deles? Porque ao criar essas inovações financeiras, ao estender a oferta de crédito, se cria, né, um mercado de crédito nos Estados Unidos altamente autofágico, né, oferecendo condições, se inserindo, oferecendo propostas em todo tipo de circunstâncias que muitas vezes o cidadão americano, né, o consumidor, vamos dizer assim, o cara que contratava essas dívidas, acabava sendo, vamos dizer assim, incomodado com isso. Então, quando a crise estoura, né, a própria população acaba, vamos dizer assim, a avaliação que eu faço, e de certa forma o autor também trata disso, a própria população, ela fica contra a tudo aquilo que estava sendo feito antes. Era tipo assim, olha, isso não podia dar certo o que vocês estavam fazendo. Não podia dar certo o que vocês estavam fazendo. Então agora, bom, não tem que salvar mesmo, né? Essa é a avaliação que eu faço. Justamente pela a própria forma como os bancos atuaram na construção daquele problema. Né? Derivativos é uma coisa maluca. Né? É um ativo que deriva do outro, e aí vai sendo criado crédito a partir desta mecânica, e aí, quando lá na ponta não se consegue pagar, isso, na verdade, nada mais é que um grande castelo de cartas. E a liberalização desses fluxos, para fechar aqui o raciocínio nisso, é o que está na origem disso. Então, se liberalizou vamos dizer assim, a regulamentação das instituições financeiras. As instituições financeiras já trabalhando com juro muito baixo há muito tempo, já com propaganda para consumo há muito tempo. Cada vez os estímulos ao consumo fazendo menos efeito, fez com que as instituições financeiras adotassem uma estratégia muito agressiva de busca pelo crédito, né? Ou seja, para vender crédito, né? Melhor dizendo. E depois a crise estourou. E aí depois, enfim, querer que a população não culpabilizasse as instituições financeiras por isso, eu acho que faz a gente entender o porquê dessa postura. E aí teve movimentos como o próprio Occupy Wall Street, que o próprio David Graeber se envolveu, né? É uma das figuras que apareceu neste movimento. Legal, legal. Agora, assim, olhando um pouco para o futuro, assim, você comentou que o FMI e o Banco Mundial são instituições políticas para garantir interesses, que eu concordo totalmente. Eu queria saber que alternativas a gente pode propor para orientar e ajudar países, sobretudo em desenvolvimento economicamente. Aí é o seguinte, né, cara? Aí eu vou voltar numa questão que eu já toquei aqui, mas que eu vou aqui tentar explicar um pouquinho melhor nessa parte. Porque sim, FMI, Banco Mundial, etc., são ferramentas imperialistas, né, feitas para dar sustentação à centralidade do sistema. Ora, se são ferramentas feitas para dar sustentação à centralidade do sistema, nós temos que saber o que é essa lógica centro-periferia existente no capitalismo. O que eu chamo de centralidade do sistema nada mais é que o conjunto dos países mais desenvolvidos, países ricos, que, ao cabo, são os países que dão as cartas nessas instituições internacionais. O líder deles, o país mais rico, os Estados Unidos. O que eu chamo de periferia do sistema? Os países não ricos. Correto? Eu compreendo o capitalismo como um sistema totalizante. E eu compreendo, tá, que existe estruturalmente uma necessidade da transferência do valor gerado na periferia do sistema para a centralidade do sistema. Essa transferência estrutural é determinante para a manutenção do conjunto do sistema capitalista.
Então, se nós estamos aqui tentando falar em alternativas para os países não desenvolvidos, nós temos que falar em dois aspectos. A partir de dois aspectos. Um, o aspecto político e o outro, o aspecto econômico. Ok? Eu vou falar primeiro do aspecto econômico. Tá? Bom, do aspecto econômico, a alternativa que nós temos é a alternativa do desenvolvimentismo, no sentido do desenvolvimento das forças produtivas. Tá? Como? Ora, tem muitas maneiras da gente, fazer isso, né? Em termos de instituições internacionais, ou melhor, em termos de instituições internacionais, buscar alinhamento com países que não estão dentro desta lógica destas instituições tradicionais organizadas pela centralidade do sistema. Aí um bom exemplo são os BRICS. Né? Mas existem outras organizações desse tipo que eu acho importante buscar alinhamento. Tá? Isso no plano internacional, até para se contrapor a essas instituições organizadas pela centralidade. Além disso, existem muitas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode usar o déficit, né, público como uma ferramenta para desenvolver as forças produtivas. A gente pode usar o Estado como o maior empreendedor. Eu acho que isso, na verdade, está no segredo até mesmo das nações desenvolvidas. Eu tenho para mim que não há país rico nenhum que não tenha utilizado o Estado como empreendedor. E a China agora se desenvolvendo está aí para mais uma vez corroborar essa tese. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é fazer uma política monetária e fiscal bastante ativa, um controle de fluxo de capitais, tá? Uma política cambial ativa, tá? Uma política industrial, um outro ponto fundamental. A pergunta não é se vamos fazer uma política industrial, mas qual política industrial vamos fazer. Eu defendo uma política industrial atrelada a metas, a prazos, né, para não criar indústrias dependentes eternamente. Tá? Outra coisa importante é poder exigir transferência de tecnologia para empresas que buscarem se estabelecer no nosso mercado consumidor. Então, formas econômicas, eu acredito que existem. Nós temos experiências que nos mostram muitos caminhos. Mas aí existe o outro aspecto que eu gostaria de falar, que é o aspecto político. Este aspecto político, né, é intransponível na minha avaliação, e olha que eu cheguei nessa conclusão depois de muito amadurecimento, tá, da minha consciência política. Este processo político ele é insuperável sem um processo de independência, e isso depende necessariamente de um processo revolucionário popular. Repare bem, eu não estou nem falando aqui de uma revolução socialista. Eu, enquanto comunista, até preferiria. Mas não é nem isso o necessário de antemão. É necessário nem que seja uma revolução nacionalista, no sentido de se libertar desta lógica imperialista. Porque esta lógica imperialista que utiliza FMI, Banco Mundial, embargos econômicos, agências de classificação de risco, enfim, próprio poderio militar, tudo isso existe para impedir que esse conjunto de ferramentas desenvolvimentistas que eu acabei de citar, que poderiam desenvolver o país, sejam aplicadas. Isso tudo existe para impedir isso. Por que que se recomenda para países não desenvolvidos a cartilha austericida, a cartilha neoliberal? Reparemos no caso do Equador, agora, neste momento, que aliás não está sendo devidamente divulgado pela mídia. O que vem acontecendo? O Equador, lá de Rafael Correa, né, ele passou por um processo onde ele conseguiu
o Equador que tinha uma economia dolarizada, né? Conseguiu reduzir drasticamente o peso da sua dívida. Olha aí a dívida, mais uma vez, como uma ferramenta de escravização do povo. Conseguiu começar um projeto nacional desenvolvimentista, portanto, um projeto de libertação nacional, de autonomia. E aí, sabe-se lá como, o herdeiro político deste mesmo grupo decide, do nada, impor uma agenda neoliberal com austeridade, com privatizações, com eliminação de subsídios. Ou seja, eu sou levado a crer que politicamente se construiu esta realidade. Para sorte do povo equatoriano, haviam lá organizações orgânicas populares já bem organizadas, né, sobretudo organizações indígenas, que estão travando uma luta violenta contra esta forma de dominação política. Então eu encerro dizendo exatamente isso, essa pergunta. Nós temos dois aspectos, né? O primeiro é econômico, no sentido do que dá para fazer. E dá para fazer muita coisa. Mas existe um outro aspecto político muito mais complicado. Bastante mais complicado. Então, se nós queremos aplicar o receituário econômico que nós sabemos que existe para que nós possamos se desenvolver, primeiro nós temos que ter a nossa independência de fato, porque nós ainda não tivemos. O Brasil ainda não é independente de fato. O Brasil foi um país colonizado, depois foi vítima de imperialismo inglês, norte-americano, e está aí até hoje. E agora, então, sob o governo Bolsonaro, nós somos menos que um estado da Federação Norte-Americana. É como se nós fôssemos um pedacinho dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, mas assim, uma colônia. Nós somos literalmente uma colônia norte-americana. Porque é ridículo o que está acontecendo no Brasil. Mas eu acho que isso a gente pode discutir mais daqui a pouco. Humberto, já passamos aí de 1 hora de conversa e eu quero terminar fazendo uma última pergunta que ela, em certa medida, é bem polêmica sobre a China, né? E eu sei que ela é bem complexa e daria para a gente fazer um novo podcast só sobre isso. Até, inclusive, quero aproveitar para anunciar a nossa intenção aqui de fazer um podcast com o Jones Manuel sobre a China, né? E a gente conversou agora há pouco, você comentou um pouco sobre a China e dá a entender que a China compreendeu, em certa medida, toda essa teoria que a gente está debatendo aqui, né, da moeda. E ela sustenta seu desenvolvimento a partir de enormes déficits, né, fiscais. Então, mas eu quero pegar na ferida. Pela tua opinião, né, se você puder resumir, a China é capitalista ou socialista e por quê? Poxa, você quer me deixar em maus lençóis aqui, né? Eu falei que era polêmico, eu falei. Bom, mas primeiro, é um debate bastante interessante. Porque a gente tem que pensar no seguinte. Antes de existir uma sociedade socialista, tá? E é necessário a compreensão que o socialismo é um regime de transição. Tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, a pergunta correta é: a China está em processo de transição socialista? Porque se nós fizermos a pergunta dessa maneira, nós podemos compreender que um processo de transição socialista, ele é, como o próprio nome diz, um processo. Ele tem começo, meio e fim. Então, existem diferentes níveis, vamos dizer assim, de socialismo, vulgarmente falando aqui, tá? Para tentar ser um pouco mais claro. Mas, por exemplo, se nós adotarmos a ideia de que a China está, sim, diante de um processo de transição socialista, nós podemos olhar para a China e pensar, tá, mas em qual ponto desta transição a economia chinesa está? Correto? Então, que há na China mercado, ora, isso não há dúvida. Que a China atua no mercado mundial, ora, isso também não há dúvida. Agora, a sociedade chinesa é uma sociedade de mercado ou é uma sociedade onde existe um mercado? Até que ponto é o mercado que dita as regras na China
ou é a China que controla o seu mercado? Isso também é algo importante a se pensar. E eu gosto de pensar como critério para definir como experiência socialista a existência, tá, de um sistema de governo conduzido pela classe trabalhadora. Ok? Esse, para mim, é o critério fundamental. Então, aí, chegamos a uma outra pergunta. Ok, a China é conduzida pelo Partido Comunista Chinês. A princípio, um partido construído de uma revolução, de um processo revolucionário. Agora, este partido, ele é um partido orgânico de base? Esse é um debate interessante. Os meus camaradas que defendem que a China está dentro de um processo de transição socialista usam, entre outros argumentos para defender isso, a própria história do camarada Xi Jinping lá, né? Que teria vindo das camadas de base, de camadas operárias, etc, etc. Eu nunca parei para estudar isso aí, se isso se corrobora ou não. Eu estou aqui dizendo que os meus camaradas defendem, né? Então, muitos dizem, isso eu já pude dar uma pesquisada, que existem muitas ferramentas dentro do Partido Comunista Chinês de participação orgânica popular, né, instâncias de participação orgânica, que o partido permite o crescimento interno, porque a existência de um partido único, tá? Isso, para mim, não faz um lugar ser ditadura ou democracia. Tá? Eu estou convencido aí, eu já estou bem velhinho para cair em ilusões liberais burguesas, sabe? Eu mesmo já caí muitas vezes nessas ilusões. Para mim, essas ilusões hoje em dia são todas vãs. Não é isso que dá mais intensidade ou menos intensidade na democracia. O que dá mais intensidade ou menos intensidade na democracia é o poder do povo de, vamos dizer assim, ter voz, de fazer a sua vontade ser valida, né? Então, a questão é essa. Dentro do Partido Comunista Chinês, o povo tem voz, tem vez, e o que o partido está decidindo lá na ponta, nas suas instâncias de poder, é fruto de uma construção popular ou não é? Porque se é, a China está evidentemente diante de uma transição socialista. Porque o que ninguém diz é que a terra é coletivizada na China, e a terra é o meio de produção por excelência. O que ninguém diz é que toda essa ferramentaria que eu acabei de escrever aqui, controle de capitais, manipulação do câmbio, uso de déficit público, eles gostam, né, a política cambial ativa, a exigência de transferência de tecnologia, tudo isso, né, são formas de regular, de domesticar o seu mercado. A China passou aí, sei lá, décadas manipulando uma cesta de moedas. E eu defendo que tem que se fazer isso sim. Né? Mas a China só conseguiu fazer isso tudo, né, porque ela tem um controle muito grande sobre as ações imperialistas no seu território. Então ela cuida muito bem dos ferramentas de propaganda, ela cuida muito bem da internet, né? Então eu vou encerrar essa parte aqui dizendo o seguinte: o Partido Comunista Chinês tem um discurso que sim, tem inclusive data para cada uma das fases do seu desenvolvimento, das forças produtivas, até a implantação de uma economia mais planificada. Mas já há um certo nível de planificação econômica na China, sim, sobretudo se a gente olhar para a estrutura fundiária do país. E a pergunta que fica, e essa eu não sei responder, é: nas estruturas do Partido Comunista Chinês, o poder popular é mais relevante do que a burocracia central do partido ou não? Se sim, estamos sim diante de um processo revolucionário, popular, socialista, né, moderno, que entendeu perfeitamente que para você fazer uma transição socialista, antes de planificar a economia, você tem que ter força para resistir a todos os embargos, e para isso você tem que se transformar numa potência hegemônica, e para mim, nesse ponto, se é isso mesmo, a China está certíssima, porque Cuba faz coisas maravilhosas, por exemplo, na área da saúde, na área da educação. Mas como que Cuba vai enfrentar o poder do embargo econômico?
Como que uma ilha que dispõe de pouquíssimos recursos naturais, que dispõe de uma população diminuta, como é que essa ilha vai desenvolver plenamente suas forças produtivas a fim de atender com como é que eu posso dizer, com abundância a sua população, né? A China entendeu muito bem isso. Olha, não, nós não podemos agora se fechar aqui e sofrer todo esse imperialismo e se isolar do planeta e fazer um socialismo pobre. Não. Nós temos que primeiro nos transformarmos num gigante da economia mundial para que nenhum país possa nos embargar. E a guerra comercial Trump contra o Xi Jinping lá mostra bem o que eu tô falando. Nem os Estados Unidos têm condição de embargar a China. Ninguém tem. O mundo capitalista come na mão da China. Ora, então reparem bem no condicionante, se a China está realmente num processo de transição socialista, ela está no caminho muito certo. Agora, eu não sei dizer isso com certeza, porque para isso eu precisaria saber mais a fundo das estruturas do Partido Comunista Chinês. Mas isso eu acho que o Jones Manuel pode responder melhor que eu, ele que estuda há mais tempo que eu. Excelente. Humberto, cara, eu queria agradecer você enormemente por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente, em nome de todo o grupo que está aqui. Também gostaria de parabenizar o Everton, que conversou com a gente hoje, que abraçou a causa desse podcast e abraçou a ideia de ler o livro do David Graeber ali, são quase 500 páginas, ele leu em 1 mês e meio para poder estar aqui conversando com a gente hoje. E dizer para você que o nosso grupo surgiu depois dessa última eleição, né, e depois de um desalento muito grande com os rumos da nossa política, né. Levando em conta que você recentemente também decidiu entrar mais para a área partidária, se filiou ao pessoal ali no Rio Grande do Sul, eu queria abrir para você, se você pudesse dar um recado final para quem está nos ouvindo, quem sabe uma mensagem de apoio para essas pessoas que já estão desalentadas com o futuro da nação. Bacana, cara. Então, muito obrigado, cara, tá? Foi um prazer conversar aqui com vocês, tá? E espero que o que a gente conversou aqui ajude a esclarecer um pouco, pelo menos, né? Nesses meus 50 centavos aí de contribuição, nesse debate que é um debate muito importante, que para mim está na centralidade do que a gente precisa discutir. Porque dinheiro, moeda, dívida... Se o pessoal conseguiu entender um pouquinho do que a gente conversou aqui, na verdade, tudo isso são construções sociais, né, que implicam na nossa forma de sociabilidade. E isso, no sentido prático, impacta direto na nossa qualidade de vida. Tudo que está acontecendo no Brasil, essa perda de direitos trabalhistas, essa uberização da economia, essa insegurança, esse desemprego enorme, essa informalidade, esse desalento, todos esses retrocessos na educação, esses retrocessos na institucionalidade liberal burguesa, enfim, o bolsonarismo, esse fenômeno neofascista crescendo, não só no Brasil, mas como no mundo, tudo isso provoca na gente um desalento muito grande. Só que o Saia da Matrix, lá, o meu trabalho aqui na internet, ele serve para que a gente perceba que essa percepção não pode nos gerar uma apatia desorganizada. Essa percepção tem que servir de forma pedagógica para a gente, para mostrar para aquilo que eu gosto de chamar de classe trabalhadora, que é o conjunto da maioria de todos nós, né? Porque todos nós somos trabalhadores, para mostrar para a classe trabalhadora que a realidade não é amigável e que a gente precisa lutar pela transformação dessa realidade. Não existe nenhum ganho em qualidade de vida construído ao longo de toda a história da humanidade sem luta. Essa é a verdadeira mensagem que eu queria deixar e convidar a todos a também acompanhar lá o canal, porque esse é o tema central. E para que a gente não fique muito triste, depressivo, se sentindo impotente, o que eu tenho dito é o seguinte: só há uma forma de atuarmos no sentido de transformar essa realidade. Primeiro é essa percepção dessa realidade, é a compreensão de qual é o mundo que a gente vive. E o segundo ponto, tá, é se organizar coletivamente. Aí que tá. Eu acabei de me filiar ao PSOL, né, em Porto Alegre. Vou ajudar a construir um partido.
todos os partidos têm problemas, todos os partidos têm contradições, mas por isso que a gente tem que ajudar na construção dos partidos. E é exatamente isso que eu estou buscando. Porque eu estou aqui tentando mostrar com a minha prática, tá, qual o discurso que eu estou defendendo. Então, busque se organizar. Busque um coletivo, busque um partido, busque uma associação de bairro, busque uma ONG, busque um sindicato, busque se organizar. Porque é junto de outros que têm o mesmo problema que a gente se fortalece, que a gente busca alternativas, que a gente constrói formas de mudar a realidade. Né? Então, era isso, né, gente? Vamos procurar entender que mundo que a gente está. Vamos nos organizar coletivamente, porque senão sozinhos a gente se sente fraco, a gente fica desorientado, a gente fica triste, sem saber o que fazer. Se a gente está numa estrutura organizada de luta, né, a gente se sente fortalecido, a gente tem outros companheiros que nos fortalecem, que a gente ajuda a fortalecê-los, né, e a gente começa a encontrar estratégias. Porque num momento como esse, o Estado, né, ele deixa a desejar mais do que normalmente ele já deixa. E aí, organizados, nós podemos começar a atender a nós mesmos, né? A gente consegue oferecer aqui, de repente, um serviço de advocacia, ali, de repente, um cursinho pré-vestibular popular, ali adiante um projeto de teatro, um projeto, sei lá, de música, enfim, a gente começa a oferecer para o conjunto da sociedade alternativas, e isso atrai mais gente, isso faz esses coletivos se fortalecerem, isso faz com que esses grupos comecem a ter mais peso organizativo, até mesmo para fazer reivindicação, para fazer luta, para fazer passeata, para fazer, de repente, amanhã depois, mais representantes, até mesmo dentro da institucionalidade formal, da política, e esses representantes podem ajudar na defesa dos interesses justamente desses grupos orgânicos organizados. Enfim, eu estou dando aqui pistas do que dá para fazer para a gente não ficar desalentado, para a gente não ficar desnorteado. Mas o entendimento central é: se organize coletivamente. Tá? Se organize coletivamente. Eu estou fazendo a minha parte, só em Porto Alegre, eu vou ajudar a construir o partido, ano que vem tem eleições, a gente tem uma série de pautas centrais para travar na cidade, a gente tem um prefeito que é um representante dessa cartilha neoliberal, que, enfim, Porto Alegre é uma cidade cheia de praças, cheia de verde, eu acho que, se eu não me engano, é uma das cidades, das capitais com mais arborizadas. A gente vê hoje as praças de Porto Alegre, que sempre foram um dos cartões postais da cidade, todas entregues, né? Ele com um projeto de privatização, inclusive, de espaços públicos, né? das principais praças da cidade, etc. Então a gente tem uma luta para travar, mas a gente só vai conseguir ter qualquer tipo de êxito nessa luta se a gente estiver organizado. Então, o recado final era esse. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelo convite. Passem lá no Saída Matrix para acompanhar o nosso debate e se organize. Era isso. Perfeito. Muito bom, Humberto. Parabéns mesmo pelo teu trabalho. Eu, então, quero aproveitar para agradecer a todos que chegaram até aqui no final da conversa, que estão nos ouvindo nesse momento, principalmente aqueles que colaboram de alguma forma para que esse projeto aconteça, que essas entrevistas venham sendo feitas. E não esqueçam de seguir, além do canal da Saída Matrix, lá no YouTube, sigam o nosso podcast, nosso Facebook, no Instagram. E é por isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.